Bíblia, então, em Marcos 2, 27. Marcos 2, 27 e 28. Vamos ler esse texto para a nossa meditação. Vamos ficar em pé mais uma vez? E vamos fazer essa leitura todos juntos? Leamos. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor, pedimos a tua bênção, a tua direção nessa manhã, para entendermos a tua palavra, entendermos como devemos atuar no mandato cultural, o mandato do Senhor, para que nós tivéssemos esse relacionamento com o meio ambiente, com a cultura. Nos abençoe e guie a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? O sábado é um dia santificado pelo Senhor para que o homem adore a Deus. E nós estamos aqui na casa dele para adorar o Senhor, dedicando o dia de descanso, o domingo, depois do Novo Testamento, que é guardado por todos os crentes, para a glória e honra do Senhor. Mas também o Senhor ordenou que esse momento fosse um momento de descanso. Ele serve para que o homem repouse das suas atividades semanais, da sua rotina de toda semana. E a Mônica Rodrigues diz que é necessário parar um pouco de vez em quando, para vislumbrar, para desfrutar a vida. Nesse texto, nós percebemos, o contexto dele é Jesus falando com os discípulos e também ensinando e mostrando ali aos fariseus a respeito do legalismo que eles estavam praticando. Os discípulos estavam no campo, estavam com fome, e eles então, Jesus autoriza a pegar ali as espigas no campo e comerem. Entretanto, os fariseus questionaram a atuação de Jesus e dos discípulos, dizendo que eles desobedeciam à lei. E algumas, vamos dizer assim, algumas regras que eles adicionaram na lei do Senhor, e várias regrinhas que os fariseus colocaram, uma delas não podia se colher ali, se pegar no campo, nada, não é? Mas os discípulos não estavam trabalhando, não era dia de trabalho, eles estavam ali e estavam com fome. E tinham necessidade, então, de comer alguma coisa. Era um dia de descanso. Jesus ensina, então, que o sábado, nós lemos esse texto, o sábado foi feito para abençoar o homem e para dar refrigério de sua atividade aqui nessa terra. Meus irmãos, a proposição para essa lição, para essa mensagem nessa manhã é que Deus nos permite o descanso e o deleite em atividades saudáveis. E como nós podemos ver, então, o lazer especificamente e o esporte nesse momento de descanso? Vamos falar sobre o lazer. O texto diz, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, o texto coloca claramente que o sábado, o dia de descanso, foi estabelecido por causa do homem, não é? E a ordem de descanso, ela foi antes da queda. Deus fez o homem com várias necessidades, não é mesmo? Nós temos necessidade de comer, de beber, de ir ao banheiro, não é? Necessidades fisiológicas, essas são mais evidentes, claras. Mas também temos as necessidades de repouso, que são importantes. O próprio Jesus disse assim, em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Claro que o texto está colocando uma mensagem a respeito do cansaço espiritual, mas ele usa também essa questão física, esse aspecto físico. E veja que o próprio Jesus, em Marcos 4:38, nós percebemos Jesus dormindo, não é? E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Que coisa, Jesus não podia nem dormir um pouquinho. Estava ali, né, no travesseiro, e os discípulos preocupados com a tempestade, com as coisas da vida. Jesus, nos acorda. Você não pode descansar, não é? E depois, quando os discípulos depois estavam dormindo, Jesus foi orar e eles ficaram dormindo, não é? A gente percebe que o descanso ele faz parte da nossa vida e o momento de lazer é um momento também de descanso. Veja que no Antigo Testamento, o Senhor até ordenou ao povo que festejasse. Olha esse texto, Levítico 23, 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações, são estas as minhas festas. E aí o texto vem falando quais são as festas. Então,
Alguns até dizem que o povo de Deus é um povo que festeja, que comemora, não é? É um povo que tem esse momento de alegria também. Certamente que após o pecado, após a queda, meus irmãos, essa questão ficou meio complicada do descanso, não é? E o homem não consegue lidar muito bem com isso. O homem caído, muitas vezes, não quer descansar, por exemplo, adequadamente. Trabalha sem folga. Trabalha todos os dias, preocupado com talvez ali o seu sustento e os seus negócios, e não tem nenhuma folga, não é? Por outro lado, tem aqueles que querem descansar indefinidamente, não é? Tem esses também, que a preguiça toma conta de suas vidas, não é? E se der, ele emenda um domingo no outro. Então, o lazer é um momento importante, mas tem que ser tratado da forma correta, não é? Então, aquele que tira esse momento, ele procura se divertir, sim, ele busca uma vida, busca ver algo belo, não é? Locais bonitos, agradáveis, uma boa comida, uma boa companhia, não é? Um dia desse nós saímos com a família, quando a Júlia estava aqui, a Larissa falou, olha, tanto tempo que a gente não sai junto, a Vilma falou, vamos sair nós quatro, a gente sempre saía nós quatro, quando estávamos vivendo juntos, né? Depois que a Júlia mudou, ela ficou mais distante, mas a gente tem esse momento agradável com a família e conversar, não é? E momento de riso, de alegria, não é? Tem família que a alegria é muito alta, né? Quando se encontra, grita, né? Você parece estar brigando, né? Mas está só conversando, mas está uma gritaria. Meus irmãos, esses momentos são momentos importantes e apontam, então, para a beleza que o homem busca. Preste atenção, a cultura atual, pós-moderna, ela quer tirar até essa beleza. Se você for num famoso local aqui, um parque em Minas Gerais, conhecido internacionalmente, você vai ver ali a arte. Nós vamos falar sobre arte na próxima lição. Você vai ver a arte ali, uma arte que é pós-moderna e que é uma arte feia. A arte pós-moderna quer destruir a beleza. Só que esse parque está exatamente no meio de uma belíssima natureza. O que é mais bonito lá é a natureza. Aí você vai ver a arte feia, mas você olha e vê a beleza da natureza. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse momento de lazer, de buscar o que é belo, buscar o que é bom para o homem, o que é agradável para o homem. Apesar das distorções do mundo, meus irmãos, o homem deve ter este momento de descanso, de lazer, com sono devido, com um passeio que contemple as obras de Deus e dando sempre glórias a Deus por tudo isso. Salmo 8:1 diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E você também pode ver no versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Não é? Ele está olhando para a obra do Senhor, contemplando a beleza do Senhor. Como é bom você sair em algum momento assim, você vai numa cachoeira, você vai em algum lugar e percebe a beleza de tudo que Deus fez e pensa quão pequeno nós somos e quão grande é o nosso Deus que cuida de nós. Eu já falei isso aqui uma vez eu gosto de dizer isso, eu estava num momento apertado no trabalho, né, e muita pressão, e preocupado ali, e a Juju, pequenininha, puxou minha calça, assim, papai, olha, a gente morava num lugar onde tinha uma janela grande, e no meio da janela estava a lua, belíssima, não é? E aí, ela, a lua, não é? E aí eu olhei para a lua e percebi como Deus é bom. E nós vivemos na nossa correria e não paramos nem um pouquinho para contemplar as obras do Senhor. Meus irmãos, o lazer é importante, o momento de descanso é importante. Salmo 104, 24 diz assim, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. E quando nós temos esse momento de descanso, das nossas fadigas aqui, das nossas dificuldades nesse mundo, e nós contemplamos alguma coisa que é boa, é só uma pontinha do que nós vamos ter na eternidade, que nós vamos contemplar o Senhor eternamente. Salmo 29:2 diz assim, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Tira esse momento de lazer e de descanso. Vamos falar sobre esporte, que é o segundo ponto, e aí eu vou ler o versículo 28, diz assim, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Por que eu coloquei esse versículo?
para mostrar que o Senhor, que Deus é o Senhor, Jesus é o Senhor de todas as coisas, inclusive do sábado. E com essa frase nós podemos pensar um pouco no esporte. Muitos consideram o esporte como seu principal objetivo de final de semana, não é? E fazem o quê? Idolatram o esporte, ou idolatram o time, não é? Hoje mesmo tem uma grande decisão dos maiores times do Brasil, não é? O Ronaldo já me olhou aqui. Então, as pessoas idolatram, né, o time. Enquanto uns idolatram, é tudo, né, o time tal é tudo para mim, tem outros que falam assim, não, isso é do diabo. Não tem até aquela frase famosa, a bola de futebol é ovo de Satanás. Não é? Então, são duas situações que mostram o exagero de um mundo caído. Desde o início, Deus santificou o sábado para a glória dele. Então, o crente vê o dia de sábado, o dia de descanso, como forma também de adorar ao Senhor. E a atividade esportiva é uma grande bênção quando feita de forma correta. Pensa comigo, o esporte mostra que é possível ser vencedor. O esporte mostra que existem regras, não é? O esporte mostra ali o corpo em movimento contínuo, buscando saúde, não é? E o corpo precisa de movimento. Uma pessoa que fica mobilizada por um tempo, rapidamente ali, se ela não mover, por exemplo, quando eu quebrei o meu braço e travei o braço, quebrou só aqui, na verdade, né? Só a pontinha aqui, mas ele travou até aqui. Por que tem que ser até aqui? Não, porque se você mexer, vai... Tem um tendão que vem até aqui, pode atrapalhar ali a lesão. Tá bom. Mas quando passaram 30 dias, ele tirou a parte daqui e deixou mover o cotovelo. Eu falei, mas por quê? Porque se você ficar mais tempo sem mover o cotovelo, ele vai parar. Você vai ficar assim, com o braço assim, não vai conseguir, vai ter que fazer fisioterapia, não é? Então, nós percebemos a importância do movimento, o esporte proporciona esse movimento, não é? Ele mostra as regras, isso nos faz perceber, meus irmãos, que mesmo no momento de diversão, as regras são necessárias, o movimento é necessário para que a atividade seja bem feita, não é? E tem que ser feita de forma correta. Hoje o VAR no futebol, por exemplo, já ajuda a tirar algumas coisas que eram incorretas, né? Tem aquele jogador que o cara encosta nele aqui embaixo e ele põe a mão no rosto, né? Como se tivesse tomado uma pancada no rosto. Está tentando ali ludibriar, não é? 1 Coríntios 14:40 diz assim, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E a Mônica Rodrigues, ela comenta, a vida é ordeira, mesmo quando se busca descansar, pois não importa a circunstância, o ser humano faz parte do discurso revelacional de Deus e das suas regras da criação. Mesmo no esporte a gente percebe a mão de Deus. Aquele que lida com isso na escola, então, ensinando ali para os alunos, percebe isso claramente. Não é? Além disso, meus irmãos, o esporte mostra uma disputa com pelo menos duas partes, não é? E uma delas é vencedora. Não é assim? Uma delas é vencedora. E a nossa caminhada é parecida com o esporte. 1 Coríntios 9:24 diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo está nos dizendo e nos comparando com o esporte, dizendo, olha, vamos alcançar essa vitória. Temos que buscar essa vitória. A Bíblia nos mostra uma disputa que realmente acontece entre duas descendências. Aquela que está em Cristo Jesus e aquela que está no mundo, que está em Satanás. E a descendência que está em Cristo é vencedora, meus irmãos. É mais que vencedora. Romanos 8:37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. E esse que é vencedor tem uma recompensa final. Paulo diz assim, combati o bom combate, 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Tem uma vitória, tem um vencedor. E esse vencedor é Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus Cristo é o vencedor, e por causa dele nós também somos vencedores. Apocalipse 21:7, o vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O esporte aponta para essa vitória final também de algum time.
de alguma parte, de algum jogador. E a história da nossa vida nos mostra a vitória final de Jesus Cristo. Concluindo, meus irmãos, quando temos, então, esse momento de lazer adequado, contemplamos as obras do Senhor, contemplamos um descanso mental, físico e espiritual, e um descanso final, porque nós teremos o descanso final, o dia final, eternamente com o Senhor. E quando praticamos o esporte, então, vislumbramos as regras que o Senhor coloca em toda a humanidade, em toda a história, em todo o universo, e contemplamos que Jesus Cristo é o vencedor. Então, como viveremos? Viveremos separando esse momento de lazer, para contemplar a obra do Senhor, as coisas que o Senhor fez, para ter um momento com a nossa família, para descansar das nossas rotinas, para aliviar a nossa carga psicológica e para saber que enquanto nós dormimos, Deus cuida de nós. Salmo 127 diz isso: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos praticando o esporte com vislumbre de Cristo, movimentando o nosso corpo ou a nossa mente com o esporte que for possível praticar. Futebol, que podem praticar o futebol, o vôlei. Tem um pessoal que joga vôlei aqui na semana, quase todo dia da semana. Não é? Tem corrida, tem uma caminhada, tem uma natação, tem um xadrez. Então você tem várias formas que você pode fazer, não é? Você deve praticar, deve buscar sim a vitória, mas sabendo que você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mônica Rodrigues comenta assim: uma quadra de esportes, um campo de futebol, o tabuleiro de um jogo, um parque cheio de beleza, até o sofá da casa, tudo isso pode ser palco do vislumbre do santuário. Enquanto se descansa da canseira do pecado, tem-se um vislumbre do santuário que está sendo construído por Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Não existe sábado sem o Senhor Jesus, não existe descanso sem o Senhor Jesus, pois Ele que nos dá o descanso e vai nos dar o descanso eterno. Glória a Deus. Portanto, tenhamos nosso momento de lazer em gratidão a Deus, lá no encontro da família do Prel, não é? E que Jesus Cristo seja aquele em que nós coloquemos a nossa vida, pois assim seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Vamos passar